Mateus capítulo 1, verso 21 e 22. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Você vê, a palavra de Deus, a ênfase da palavra de Deus não está colocada em datas, comemorações, mas naquilo que Deus disse. E dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo nasceu para realizar uma obra em favor do seu povo. Precisamos compreender o significado do nascimento de Jesus Cristo. E aqui está: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, verso 21. Jesus Cristo nasceu para realizar uma obra em favor do seu povo. Ele nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele nasceu para me salvar do pecado. Ele nasceu para salvar você do seu pecado. Ele nasceu para nos salvar dos nossos pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus salva dos pecados, nunca nos pecados. É importante. Jesus salva, mas de quê? Ele salva do pecado. Ele veio para salvar do pecado. Pensar uma salvação que não seja do pecado, então não é o Salvador, não é Jesus Cristo, porque ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus salva dos pecados, nunca nos pecados. Ele não nos salva para continuarmos nos pecados. É do e não em. Eu sei que muita gente quer salvação com pecado. Por isso, não entende a salvação do pecado, a salvação de Jesus Cristo. A palavra de Deus é categórica em afirmar: Jesus salva do pecado. A palavra de Deus é categórica em afirmar: Jesus salva do pecado. Jesus não topou ir à cruz para fazer uma salvação medíocre.
Jesus foi à cruz para nos libertar do pecado. Jesus é suficiente para nos salvar do pecado. Jesus salva do pecado. Portanto, se alguém está no pecado, está perdido. O único processo de ser liberto do pecado é morrer com Cristo para o pecado. Jesus morreu por nós, mas também nos fez morrer em seu corpo na cruz para o pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. A nossa morte com Cristo é a nossa salvação do pecado. Ele nos liberta do pecado para não vivermos mais no pecado. Creia a sua morte com Cristo e experimente a salvação do pecado. E mais, Cristo viverá em seu interior a vida justa e santa. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É dessa maneira que Jesus nos salva do pecado. Jesus é aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados. A expressão seu povo significa que você precisa reconhecer que Ele veio para lhe salvar do pecado, que você necessita dessa libertação e que vai render-se a Ele para ser liberto. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma libertação verdadeira. O nascimento de Jesus Cristo, por si só, não liberta do pecado. Na manjedoura, Ele não chegou onde o homem estava. Portanto, não poderia salvar o homem ali. Na cruz, Ele chegou onde nós estávamos e ali Ele nos salvou. Ele teve que ir para a cruz, lá nos atraiu a si e nos levou a morrer com Ele em seu corpo para o pecado. Cristo nos atraiu a si, nos identificou com Ele e nos fez morrer com Ele na cruz, a fim de nos libertar do pecado. Ele morreu por nós, nos fez morrer com Ele, Deus nos ressuscitou com Cristo e agora Ele vive em nós a sua vida justa e santa. Quando Ele morreu por nós, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou por nós, Deus nos ressuscitou com Ele. Agora Cristo está em nós. Em nós, Cristo é a nossa vida. E porque Ele está em nós, Ele vive e reina em nós. Que Cristo seja tudo em nós. Que Cristo seja tudo em nós.